Homem é preso acusado de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. O crime foi descoberto depois que a garota ficou grávida do suspeito. Mulher baleada pelo ex-companheiro presta depoimento na delegacia. O acusado é um ex-agente penitenciário. Ele foi detido. Criminosos invadem ônibus do Transcol e roubam passageiros. Logo depois, o cobrador reagiu e bateu nos bandidos. Produtor rural conhecido como Rei do Abacaxi morre após acidente no sul do estado. Ele foi lançado para fora do veículo. Carreta tomba e 2 pessoas ficam feridas na BR-101 em Iconha. Bebê morre asfixiado ao dormir na cama dos pais. Trânsito é fechado na terceira ponte após tentativa de suicídio. Um homem ameaçava se jogar do vão central. Casal chega de mãos dadas em padaria, mas na verdade não tinha nada de amor. Eles anunciaram um assalto e fugiram com o dinheiro do caixa. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Criança fica grávida após ser abusada pelo padrasto. O crime acontecia quando o suspeito ficava sozinho com a menina de 11 anos. Diante de tamanho sofrimento, a menina tentou até mesmo tirar a própria vida. Este homem está preso por estuprar a enteada, uma menina de 11 anos. Ele é um auxiliar de serviços gerais que casou com a mãe da vítima. Os abusos aconteciam quando a criança voltava da escola. A mãe era uma salgadeira autônoma, trabalhava fora, lutava pela sobrevivência e para manter a família. E na mesma cama onde ele vivia e dormia com a esposa, ele abusava então dessa criança, da enteada de 11 anos de idade. O delegado conta que essa situação durou cerca de 6 meses. A menina já não aguentava mais ser coagida e estuprada pelo padrasto quase todos os dias. Essa criança se automutilou por várias vezes, cortou os pulsos, cortou os braços, os laudos comprovam isso, e também amarrou uma corda no pescoço e tentou o suicídio e foi salva pela mãe em uma das oportunidades em que ela tentou retirar a própria vida diante da gravidade do sofrimento que ela vinha passando. Por conta dos abusos, a criança engravidou. O caso chegou na polícia depois que a mãe da vítima soube dos estupros. Assim que ela desconfiou que a filha estivesse grávida, ela então foi conversar com a filha, orientou-a efetivamente, e a filha disse: olha, eu era abusada pelo padrasto. Então a mãe imediatamente nos procurou, trouxe o caso ao conhecimento da delegacia e protegeu a sua filha. O auxiliar de serviços gerais coagiu a mãe da vítima. Ele tentou fazer com que ela e a menina mudassem a história contada para a polícia. A partir do momento em que o caso chegou ao nosso conhecimento, ele passou a ameaçar a família e passou a ameaçar a própria criança, dizendo que aquilo não ia terminar assim e que era melhor eles voltarem a DPCA e modificarem seus depoimentos para que nada acontecesse com eles. O acusado foi preso ontem à tarde em Cariacica, perto da residência onde estava morando. Durante o depoimento, o auxiliar de serviços gerais negou o crime, mas era questão de tempo até sair o resultado de um exame que confirmaria tudo. Nós apresentamos um laudo de DNA, um laudo conclusivo, uma prova técnica que tem 100% de certeza, e aí então ele veio a confessar toda a prática criminosa. Aconteceu que essa enteada minha não teve esse caso comigo, né? Mas teve esse caso, e aí ela engravidou, né? O delegado revela que, nos últimos 4 anos, já foram presos cerca de 350 pessoas acusadas de estuprar crianças e adolescentes. Os pais devem estar atentos a qualquer sinal de abuso. O diálogo é fundamental. A criança precisa ser ouvida, precisa ser acolhida e, sobretudo, precisa de carinho e atenção. O suspeito foi autuado por estupro e levado para o presídio. Casal assalta padaria em Vila Velha. A ação criminosa aconteceu no estabelecimento que fica em Paú. O casal entrou na padaria de mãos dadas, mas logo anunciou o assalto, que aconteceu por volta das 4h30 da tarde. A funcionária foi rendida. De acordo com o proprietário, eles roubaram dinheiro do caixa, cerca de R$400. Depois saíram tranquilamente. Quem tiver informação dos suspeitos, ligue 181. Mulher baleada pelo ex-companheiro vai à delegacia prestar depoimento. Ela sobreviveu e hoje conta a história. Mas 2019 já começa com um número assustador. A marca no abdômen é fruto da violência. Foram mais de 40 pontos. A mulher de 36 anos levou um tiro no abdômen durante uma briga com o ex-marido.
um ex-agente penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado. O homem de 44 anos teria tentado matar a ex-companheira na frente do filho do casal, de apenas 3 anos. Ele trabalhou de madrugada e chegou e foi direto beber. Ele é usuário de droga, consumiu muita droga, toda vez a gente brigava muito, mas eu conseguia controlar ele. Dessa vez eu não consegui. Ele pegou meu celular, pocou meu celular todo. Aí ele pegou a arma, botou em direção à minha cabeça e na hora eu bati na perna dele, minha perna ficou solta, eu bati na perna no braço dele, foi aonde desviou para o meu abdômen. O caso aconteceu no último dia 23, no bairro Bonfim, em Vitória. A mulher só recebeu alta do hospital na última terça-feira. O tiro atingiu o intestino, estômago e rins. A bala ainda está alojada na coluna da vítima. O caso é mais um que quase entra para uma triste estatística. Só nos 2 primeiros dias deste ano foram 3 homicídios contra mulheres. 2019 mal começou e já foi marcado pela violência. Meu irmão me ligou e perguntou se eu sabia que minha irmã tinha sumido desde o dia 1º da virada, né? Eu falei que não. Aí ele falou assim, pois é, criança, eu vim para casa da mamãe e abri uma telha da casa dela e encontrei ela morta dentro de casa. O Adriano matou ela e nessa hora eu desci as escadas correndo, gritando. Aí eu tentei ligar pro meu irmão de novo, ele não conseguiu para mim. Esperava, gente, ninguém esperava isso. O relato é de quem perdeu a irmã de maneira brutal. Cristina Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta quarta-feira. O suspeito de assassiná-la é o ex-companheiro. Adriano Moisés Mendes, de 37 anos, foi preso em flagrante pela polícia. Ele confessou o crime. Segundo dados da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher de Vitória, mais de 40 mulheres foram assassinadas em 2018 na Grande Vitória. 11 desses casos foram classificados como feminicídio. Apesar do número expressivo, este não é o principal motivo de homicídios contra mulheres na Grande Vitória. O principal motivo é o envolvimento de mulheres com as drogas, de maneira geral, seja o uso, seja o tráfico, com o tráfico propriamente dito. Em seguida, vem as mortes por feminicídio. Os crimes passionais são o principal motivo. Em grande parte dos casos, os parceiros não aceitam o fim do relacionamento. Para o delegado, é importante que a mulher esteja atenta aos pequenos sinais de violência dentro de casa. Começou a violência dentro da casa, registra a ocorrência, para que esse ciclo de violência seja rompido, porque senão vai progredir, vai continuar. E aí pode vir a algo mais grave, e o algo mais grave é a morte. Lembrando que a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. Em relação ao ex-agente, ele foi preso e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Produtor rural morre após acidente no sul do estado. O carro capotou e a vítima foi lançada para fora do veículo. O homem morreu na hora. O corpo dele foi parar a cerca de 30 metros de onde estava o carro. Zezé de Almeida Martins, de 55 anos, era produtor rural de Marataízes. Na região, era conhecido como Rei do Abacaxi. O acidente aconteceu na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Recém-nascido morre asfixiado. A menina de 23 dias dormia na cama da mãe. O caso aconteceu no bairro Operário, em Cariacica. Segundo a polícia, a mãe teria dormido sobre a criança, uma menina de apenas 23 dias de nascida. O bebê morreu por asfixia. O corpo da criança foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. Os familiares estiveram aqui durante a tarde, mas não conseguiram a liberação. Isso porque a bebê ainda não havia sido registrada. Os pais também estiveram na divisão de homicídios de Vitória, mas muito abalados, não quiseram gravar a entrevista. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. Homem é resgatado após tentar se jogar da terceira ponte. O trânsito ficou fechado por quase 2 horas durante a ação.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar deram detalhes sobre como foi a operação de resgate da vítima de tentativa de suicídio na Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira. Um procedimento delicado que durou cerca de 2 horas. A nossa ponte ficou fechada aí por volta de 2 horas para que as pessoas não tentassem subir a ponte, os familiares não tentassem atos desesperados. Enquanto isso, a Guarda Municipal permaneceu nas vias alternativas para informar os motoristas para que eles buscassem outras vias. E a gente entende que o transtorno ele foi muito pequeno diante da vida que foi salva. Dessa forma, houve retenção na segunda ponte e na ponte Florentino Avidos, que também dão acesso à Vitória. A tentativa de suicídio ocorreu no vão central da ponte. A vítima foi um homem de 34 anos. Depois de ter sido salvo pelos bombeiros, ele foi levado para o pronto atendimento da Praia do Suar. Durante todo o trabalho de negociação, fomos levando a um trabalho de conscientização a essa vítima a não tentar contra a própria vida, levando ela ao entendimento que, por maior que seja o seu problema, há sempre uma solução para ele. Mas em um determinado momento, a vítima começou a apresentar um quadro de desmaio, elevando-se então o seu corpo para trás, sendo projetado para uma queda ao mar. Os 2 bombeiros que se encontravam na lateral dessa vítima, mas mais o negociador, conseguiram então fazer uma rápida abordagem, o resgate dessa vítima numa parte segura da Terceira Ponte e após isso aí, o encaminhamento da vítima ao pronto atendimento da Praia do Suar. No dia 10 de setembro do ano passado, a Terceira Ponte sofreu a maior interdição da história. A operação para conter uma tentativa de suicídio resultou em 8 horas de paralisação no trânsito, o que provocou muita confusão no entorno. A partir daquele episódio, foi criado um novo plano de contingência para situações de emergência e crise. Além disso, estão sendo planejados novos mecanismos para evitar ocorrências desse tipo. Com relação à segurança da Terceira Ponte, existem 4 modelos de barreiras de proteção que estão sendo estudados. A consulta pública para definir que tipo de barreira será instalada na estrutura termina no próximo dia 20. Eu acho que não vai resolver muita coisa não, porque se fosse para resolver rápido, eu já tinha feito isso aí. Na minha opinião, não precisaria fechar totalmente, né? Só um lado só. Já ajudaria. Nós sabemos de todos os transtornos que situações como essa apresentam à sociedade, mas a sociedade também precisa entender que ela precisa resgatar a empatia. A gente quer buscar isso mesmo, um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão e de solidariedade com a pessoa que está lá e com o trabalho do Estado, para garantir a integridade física de todos, porque a gente sabe sim que as pessoas têm o direito de ir e vir, mas a gente também tem que manter os nossos cidadãos a salvo. Jovens promovem madrugada de terror em Porto de Cariacica. A suspeita é que tenha sido uma retaliação por causa do assassinato do tio deles. Depois do desespero durante a madrugada, a dona de casa de 41 anos confessa, pensou que fosse morrer. Morrer, eu, meu marido e as 2 crianças, meu filho, o amiguinho dele que está junto com ele aqui. Entrei em desespero. Os criminosos quebraram o portão da casa, os vidros do carro e a televisão que ficava na sala. Fotos tiradas logo após a invasão mostram que eles também quebraram as janelas e a porta da casa. Diziam estar atrás do filho dela. Começaram a chutar o portão, começou a gritar, aí pedrada dentro de casa, nós ficamos deitados no chão, no quarto. E eu tentando proteger as crianças. Tinha mais de 20 pessoas no meu portão aí. Na Rua de Baixo, outra mãe de família passou por momentos de desespero. A casa em que a mulher grávida de 8 meses mora com as 6 filhas pequenas foi incendiada. Tudo o que tinha dentro da casa foi perdido. Tem 6 crianças, tudo pequenininho, uma atrás da outra. E agora, sem nada? Tá grávida de 9 meses, vai ganhar agora, dia 20, o neném. Eu não tenho mais nada, ela não tem nada, nem roupa e nem nada. A gente não sabe o que vai fazer. O incêndio e a invasão aconteceram praticamente no mesmo horário, pouco depois de um outro crime. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro de casa. Para a polícia, esses 2 incidentes podem ser retaliação pela morte dele. Moradores que, com medo, preferem não gravar entrevista, dizem que todo esse desespero é fruto de uma guerra travada entre 2 facções que atuam no mesmo bairro. Maxwell Marçal de Oliveira, de 26 anos, foi morto enquanto dormia por um grupo de criminosos. Eu estou sofrendo desesperada, não sei mais o que fazer. Eu quero justiça.
quero que prenda eles. A família da casa invadida acredita que tenha sido salva pela polícia, que ainda topou com os criminosos dentro da residência. 2 deles foram presos e levados para o DPJ de Cariacica, mas a prisão não minimiza o medo de quem está decidido a abandonar o bairro. Moro aqui tem 21 anos que eu moro aqui, nunca tive problema com ninguém. Vou dar um tempo fora daqui, porque não tem condição de ficar aqui não. A Polícia Civil disse que o maior foi autuado por dano ao patrimônio e incêndio e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Já o adolescente será apresentado à Justiça. Ônibus do Transcol é alvo de criminosos. O cobrador reagiu e bateu nos bandidos. O ônibus tinha acabado de sair do terminal de São Torquato, em Vila Velha. Nas proximidades da Vila Rubim, 3 homens supostamente armados invadiram o coletivo e se passaram por passageiros. Os ladrões fizeram um arrastão no transporte. Perdeu, passa celular, passa os pertences, dinheiro, carteira, tudo. Tinha por volta de 30 pessoas. Uma moça que estava grávida foi assaltada também. Durante a ação criminosa, 2 dos 3 bandidos foram para cima do cobrador, que resistiu ao assalto. Ele não quis entregar os pertences e entrou em luta corporal. O trabalhador bateu nos bandidos, mas ao ver a cena, o terceiro criminoso foi na direção da vítima e a espancou. O cobrador sofreu algumas escoriações, está assustado com tudo que passou. Tem uma marca aqui, um pequeno corte aqui, foi devido à luta corporal e a gente está sujeito a isso aí todo dia mesmo. Em quase 10 anos de profissão, essa não foi a primeira vez que o trabalhador sofre nas mãos dos criminosos. No coletivo é a 4ª vez que eu sou assaltado. Mesmo assim continua na profissão? Mesmo assim continua. Para o trabalhador, se houvesse um reforço no policiamento nos horários de saída dos primeiros coletivos e também na volta para os terminais, poderia inibir a prática criminosa. Acho que policiamento em pontos estratégicos, eu acho que já seria de grande ajuda para a gente. Principalmente nesse horário pela manhã e no retorno para casa. O povo da manhã fica sujeito a isso aí, da madrugada. E o povo que está recolhendo também, os motoristas, os cobradores, os companheiros que estão recolhendo também, por volta das 9 até as 11 horas da noite, meia-noite, também ficam sujeitos a isso aí. Quem tiver informação dos bandidos, ligue para o Disque Denúncia 181. E a seguir, carreta tomba e 2 pessoas ficam feridas. A gente já volta. Duas pessoas ficam feridas após acidente na BR-101, no sul do estado. A carreta tombou ao passar por uma curva. O acidente aconteceu em Iconha. Por causa do acidente, o trânsito foi parcialmente interrompido no trecho. Motoristas tiveram que passar por um desvio. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito no local já está liberado. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.